Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu vou pedir a Deus que nos dê sabedoria, para que possamos cumprir o nosso propósito com bom êxito aqui na Terra. Porque às vezes, meus irmãos e irmãs, às vezes a resposta está na nossa frente e por falta de sabedoria, às vezes não enxergamos aquilo que precisamos fazer para ter bom êxito em nossas vidas. E em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aí no versículo 7, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Versículo 8, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Decisões. É isso que devemos pedir a Deus, sabedoria para tomar decisões assertivas em nossas vidas. Porque como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Quando alguém te pede algo, alguém que você ama, está no seu alcance, com certeza você dá. Isso Deus faz com a gente, com nós, os filhos amados de Deus. Mesmo que a gente, Deus já sabia que a gente ia errar, pecar, e Ele nos perdoa, conforme também aqueles pecados que a gente perdoa das falhas dos nossos irmãos, porque toda bênção vem através de obediência. Quando uma pessoa é desobediente na palavra de Deus, ela fica levada de um lado para o outro, porque, como diz no versículo 7, não pense tal pessoa quem duvida. Se uma pessoa pede algo para Deus e fica duvidando, ela não vai receber. É a palavra de Deus que fala, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é estável em tudo o que faz. Por isso que temos que ter um direcionamento só. Eu peço, se for da vontade de Deus, Ele vai me dar. E eu não vou duvidar. Aquilo que Ele não me der é porque não era bom para mim. Eu tenho que ter certeza de tudo que Deus faz na minha vida é para o meu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Então, eu tenho o temor do Senhor, eu amo a Deus, e pelo temor que eu tenho ao Senhor, do Senhor, eu procuro fazer o meu melhor. Apesar dos meus erros, das minhas falhas, somos humanos, mas eu procuro fazer o melhor. Às vezes a pessoa está com raiva de outra e fala assim, nossa, dá uma vontade de falar coisas, aí a gente se segura porque sabe do poder das palavras, sabe que não agrada a Deus, que da mesma boca não sai palavras de bênção e de maldição. Então você vai abençoar. Aquele que te amaldiçoou, você abençoa. Aí já cai por terra toda aquela guerra espiritual, aquele desejo que o outro teve em relação à sua vida. Toda a armadilha do inimigo cai por terra, em nome do Senhor Jesus. E você é uma pessoa constante na fé. Você fala, eu não vou desistir, eu vou persistir. Eu conheço as histórias dos homens da fé, você começa logo a citar. Davi lutou várias batalhas, teve vitórias nas batalhas, porque Deus era com Davi, porque Davi buscava Deus, louvava Deus, pedia sabedoria, como ele ensinou para o filho dele, para o rei Salomão, o homem mais sábio, o rei Salomão. Porque o pai ensinou a ele, peça sabedoria a Deus, peça discernimento para governar.
É isso que devemos pedir a Deus. Porque uma vida sem ter controle, sem governo, às vezes você vê uma pessoa, ela passa por muitos sofrimentos, porque ela não tem controle da própria vida, ela não tem controle, não que tenhamos o controle, quem tem o controle das nossas vidas é Deus. Eu estou falando assim, a pessoa não sabe que decisão tomar, a pessoa não sabe que caminho seguir, às vezes ela está indo num caminho certinho, aí só um problema sai da rotina, aí ela já começa a mudar de direção. Eu penso que isso não vai dar certo, eu penso que isso não foi a decisão que eu deveria ter tomado, e ela começa a ficar com dúvidas e ela começa, não podemos, temos que confiar em Deus e falar, declarar, aquilo que for para o meu bem o Senhor vai me dar. E a sabedoria é para o bem dos filhos de Deus. Então vamos pedir sabedoria. Abaixo de Deus, a nossa saúde é nosso bem maior. A nossa saúde faz com que uma mente sem tantas preocupações, uma mente saudável. O que é uma mente saudável? Uma mente que às vezes passa por tribulações, mas ela confia em Deus. Ela dorme porque o Espírito Santo dá a paz que excede todo o entendimento. A pessoa que pede sabedoria, ela vai ter paz de espírito, porque uma pessoa sábia, ela sabe que não vai adiantar a preocupação dela com o futuro, com as coisas que tá para acontecer, o que é que tá por vir, por que isso, porque tantos porquês, ela não vai ficar se perturbando mentalmente, porque isso é uma batalha na mente. É o inimigo jogando informações erradas, coisas negativas, às vezes usando uma pessoa que a pessoa ama para tirar do foco, para dizer, olha, não vai dar certo, olha, a decisão que você tomou foi errada, porque está atingindo um membro da sua família. Está repreendido em nome de Jesus. Eu só estou dando exemplos. Uma pessoa que tem e pede sabedoria para Deus, ela vai orar, ela vai conversar com Deus, ela vai buscar pessoas, conselheiros que sejam tementes a Deus. Ela não vai conversar seus problemas com qualquer pessoa, para ela não ficar com a mente dividida. Como diz no versículo 8, pois tem mente dividida e é estável em tudo o que faz. Porque ao invés dela olhar para frente e dizer assim, eu tenho um futuro com Deus, Deus quer o melhor para a minha vida, Ele está me dando sabedoria. Bom, eu vou buscar ferramentas para que eu tome decisões assertivas, eu vou conversar com Deus e Ele vai me dar discernimento para mim tomar minhas decisões. E ela não vai ficar indecisa, se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. Pelo contrário, ela vai em frente. Ela vai dizer assim, olha, ninguém pode parar um verdadeiro adorador, porque Deus vive em busca dos verdadeiros adoradores. Deus quer o que de nós? A confiança e o nosso coração bom. Se você confia em Deus, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não vai desejar mal para o outro. Não deseja mal para o outro. Não pensa em coisas ruins em relação às outras pessoas, de dizer assim, eu quero que aquela pessoa que me fez mal, ou aquela pessoa... Por que aquela pessoa está progredindo e eu não? Nunca vai se fazer essa pergunta. Pelo contrário, vai saber que aquela pessoa lutou, trabalhou, fez o dela com Deus, ou mesmo aquelas pessoas que estão fora, tão afastadas de Deus. Mas isso não é da nossa conta. A gente entrega na mão de Deus. A gente vive a nossa vida. Porque quando eu for prestar contas, sou eu que vou prestar. Deus vai me entregar as bênçãos. Deus vai me entregar uma obra.
Aí, o que é que acontece? Se você chama um pedreiro e você fala, toma essa obra para você fazer e eu vou te pagar. Aí o pedreiro fala, mas eu não posso, porque a obra é grande. Não, mas eu vou te pagar, mas a obra é grande, vai me dar trabalho, vai isso, vai aquilo, mas eu vou te pagar um preço bom. Sou eu quem vou te pagar. A obra é grande, mas sou eu, você vai ser recompensado. E a pessoa põe defeitos e não aceita. Às vezes é assim a gente na vida e a gente nem percebe. Deus está bancando a obra, Deus é o dono da obra, entrega em nossas mãos, Ele ainda vai recompensar e às vezes as pessoas ficam dando desculpa. Ah, mas isso, ah, mas aquilo, ah, mas a obra é muito grande, ah, mas isso eu acho que não era para mim porque dá muito trabalho, ah, mas eu não posso fazer isso, ah, mas eu acho que eu tomei a decisão errada e acaba regredindo. Não podemos retroceder, não importa como esteja, o que esteja acontecendo ao nosso redor, não podemos retroceder. Princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Bom, como eu tenho o temor do Senhor, eu vou buscar fazer as coisas certas, eu vou buscar fazer as coisas com excelência. Cada tarefa, seja de lavar o meu banheiro, seja de lavar alguma coisa, de limpar, de cuidar, às vezes a pessoa está pela misericórdia com alguém da família, com alguém da própria casa, mas a pessoa trata bem, trata com excelência, começa a orar, conversar com Deus, falar as dores que está sentindo e deixar Deus agir, deixar Deus ser Deus, porque às vezes a gente quer, não, eu quero mudar essa situação, aí quer mudar por conta não vamos a lugar nenhum, mas a sabedoria, ela é, e discernimento, ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. Você não precisa ir tão longe, buscar, pagar. É a graça de Deus dentro de nós, agindo em nosso favor, Deus operando em nosso favor. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Ele tem boa vontade de nos dar. Eu peço todos os dias sabedoria a Deus e lhe será concedida. É isso que eu peço a Deus todos os dias. Senhor, me dá sabedoria para me lidar com cada área da minha vida. Eu preciso de sabedoria. É isso que eu vim pedir para você, para cada membro das nossas famílias, para minha vida, sabedoria que vem de Deus. Essa ninguém te rouba, essa ninguém te perturba, ninguém tira de você o que Deus te dá. É uma sabedoria milenar, vai para sempre com você. E aonde você estiver, você vai se dar bem em qualquer situação, porque às vezes o mar está agitado, mas quem está conosco para acalmar é Jesus. Às vezes um caminho está difícil de percorrer, mas quem abre os nossos caminhos é Jesus. Ele é a luz, e onde a luz entra, acabou as trevas, acabou a confusão mental. Quando eu falar confusão mental, é aquela mente que às vezes eu já fiquei muito daquela forma, é horrível, pensando em um monte de coisas ao mesmo tempo, preocupada com um monte de coisas ao mesmo tempo, sem conseguir me concentrar, sem conseguir ver o que eu precisava realmente fazer, e eu não tomava decisões assertivas porque minha mente estava confusa com tantas informações, tantas preocupações, preocupação no trabalho, preocupação com minha saúde, com a família, com isso, com aquilo, com as finanças, com os projetos, com isso, com aquilo, e eu ficava esgotada. Hoje eu peço a sabedoria de Deus para a minha vida, para a tua vida, que você tenha paz na mente, paz no espírito, paz na alma, que o Senhor nos conceda vida longa com saúde e nos dê sabedoria, com sabedoria, sem duvidar, porque ela vem de Deus, e o que vem de Deus é certo, é justo,
é honesto, é bom, é perfeito, é agradável. A sabedoria que vem de Deus você não encontra em outro lugar. Então é em nome de Jesus que eu já agradeço a Deus. Lembrando e agradecendo a Deus em nome de Jesus, que Ele nos fez para liderarmos, para ser cabeça e não cauda. Uma pessoa que tem sabedoria e busca a sabedoria de Deus, ela é uma pessoa centrada na vida dela e ela se torna uma pessoa muito forte para ajudar outras pessoas, começando do nosso lar. Porque em nossos lares temos que ter autonomia. Se você não tem autonomia no seu lar, pedindo sabedoria a Deus, Deus vai te dar. Como diz no versículo, em Tiago 1, versículo 5, ele dá de boa vontade, porque você vai liderar as áreas da sua vida sem precisar discutir, sem precisar brigar, sem precisar levantar a voz. Em tudo, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, você vai saber cuidar bem da sua saúde e você vai ter paz interior. A paz que excede todo o entendimento nosso, eu amo, eu busco todos os dias, eu peço sempre o fruto do Espírito Santo. É o amor, fazer as coisas com amor agrada a Deus e chamar a atenção de Deus para as nossas vidas, porque quando buscamos a Deus em primeiro lugar, amamos a Deus sobre todas as coisas e depois você cuida de você, você cuida do seu próximo. Quem é o seu próximo? Quem está mais próximo de você? A sua família. Depois o próximo está lá fora. Aquele que está precisando de uma boa palavra, aquele que está precisando olhar para você e dizer assim, nossa, como você mudou, como você está transformado, porque você vai chamar a atenção dessas pessoas para Deus. Porque como vamos dar o nosso testemunho se eu não cuido nem de mim, das minhas decisões, das minhas coisas, da minha casa, da minha família, do meu trabalho? Como que eu vou chamar a atenção de outras pessoas se eu não tiver sabedoria? Isso não significa que eu não peço um conselho para uma pessoa que Deus colocou, uma amiga da minha vida, uma irmã na fé, enviada por Deus, porque Deus envia pessoas para falar as coisas para a gente ora, eu faço uma oração, eu estou dando um exemplo, eu faço uma oração, eu estou precisando de um direcionamento, aí no outro dia, aquela pessoa me manda uma mensagem, aquela pessoa que é temente a Deus também, que busca a Deus, aí ela me manda uma mensagem, falando as coisas que eu gostaria de saber. É a resposta de Deus. Às vezes é alguém que você nunca viu na sua vida, encontra com você em algum lugar e fala sobre coisas que você fala, nossa, eu estava precisando ouvir isso, eu estava precisando entender como resolver essa situação. E às vezes aquela pessoa nunca te viu, não sabe dos seus problemas, mas ela está falando de outras coisas e de repente um desses assuntos vem a resposta de Deus. Então Deus, ele fala conosco todos os dias e a sabedoria é um bem que precisamos para ter uma vida com êxito. Não esqueça, não é uma vida que às vezes as pessoas prometem, não tem problema, você só vai ter vitórias, eu profetizo vitórias, bênçãos do Senhor, alegria no lar, harmonia, prosperidade, saúde física, mental, emocional, espiritual. Isso a gente pede a Deus e precisamos pedir todos os dias, porque quem pede recebe, quem bate a porta ela se abre, mas temos que ter os pés bem no chão, sermos conscientes
que nós recebemos as bênçãos, mas o inimigo, ele não fica satisfeito, ele quer entristecer. Quando alguém for te falar algo que entristeceu o seu coração, você fala, isso não é de Deus, porque o que vem de Deus dá paz, o que vem de Deus dá alegria, o que vem de Deus movimenta, não é uma coisa que trava, não é uma coisa que te deixa travado, arrependido. Por quê? Porque não, as bênçãos de Deus, ela não traz dores, ela traz alegria, ela traz o fruto do Espírito Santo. Recebe essa palavra e pede todos os dias sabedoria para Deus e alegra-te, alegra o teu coração. Um coração alegre é um corpo saudável, é uma mente saudável, porque é o fruto do Espírito. Não deixe o inimigo te confundir, alegra-te com as bênçãos que Deus já te deu. Às vezes a gente fica pensando no futuro, como que eu vou resolver esse problema? Como que eu vou resolver? E Deus está falando, olha o que eu já te dei, louva pelo que eu já te dei, saboreia o que eu já te dei, porque eu tenho mais para te dar. Se você ficar preocupado, você não vai sentir o sabor do hoje. Para de se preocupar com amanhã, agradece hoje, abraça tua família hoje, vive o hoje, me agradecendo, engrandecendo o meu santo nome. É assim que Deus quer que a gente faça com Ele, agradecer a Ele, louvar, engrandecer o santo nome do Senhor. Enquanto a gente louva, dança, agradece, engrandece o nome do Senhor, Deus vai trabalhando e vai trazendo mais, vai nos dando sabedoria para lidar com as bênçãos, com as grandes bênçãos e vitórias que vêm do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, já agradecendo, obrigada, Pai, pela sabedoria liberada para a minha vida, cada membro da minha família, para a vida de todas as pessoas que estão escutando esta oração e para cada membro de suas famílias. Louve a Deus, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, e vamos receber de braços abertos, coração, terra boa, recebendo, louvando e agradecendo a sabedoria que Deus está liberando de boa vontade para as nossas vidas, sem duvidar, só agradecer, só a alegria do Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento, o domínio próprio e o amor, que é a excelência de tudo que fazemos com amor. É o principal, é o amor. Gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Gratidão a Deus Pai, gratidão a Deus Filho Jesus Cristo, gratidão Espírito Santo por estar conosco, Santíssima Trindade, hoje e sempre, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.